Oi, Rô, bom dia. Bom dia, meninas. Tudo Bom bem? dia. Como é que vocês estão? Querem? Bom dia. Bom dia. Tô bem. Brisa na rua. Tô, menina, eu fui correr, aí me empolguei, esqueci do horário, aí agora... agora eu já tô voltando pra casa, já tô quase em casa já. Tá, então tá bom. A Fabi também vai. A Fabi tá falando que daqui a pouco entra, que ela tá na rua, ela deve estar dirigindo, né? Mas daqui a pouquinho a gente já vai entrando, já vai falando, né? E você, Tá Kelly, bom, como é que você meninas. tá? Eu, eu tô bem. Oi, Fernanda, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Tá bem, Keren? O pé tá melhorando cada dia. Tá começando a pisar Tá, melhor. Que bom, tô. que bom. Tá magoado ele. Ele Tá tá magoado. magoado. Cuida dele com carinho, né? Dá atenção para ele, né? Pois é. Falei com Magoado a não minha vai irmã ter que ele jeito, tá não. magoado. Vai ficar uns 15 dias assim ainda, tá, Kelly? Uns 15. Ah, Fica. Assim, você vai começar a andar, você vai andar, vai tudo, mas ele ainda vai ficar meio dolorido, entendeu? Você Oi, só vai sentir Fabrícia, dor, bom dia. mas Tudo bem? você vai conseguir colocar ele no chão, tudo direitinho. Mas fica por alguns dias, sim. nossa, É. eu ontem eu orei, meninos, pelo meu pé. Eu falei, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí Aí mesmo. eu, aí eu orei pelo meu pé para ele melhorar. Mas tem que Isso orar mesmo. mesmo. Tem que Isso orar, tem que mesmo, colocar Kelly. a mão Vai sobre pondo ele, mão, sabe? Falando, entendeu? Senhor, restaura tudo aqui, Senhor. Eu preciso andar. Eu preciso estar de pé na tua presença, né? É. Vai orando. E Isso mesmo. vai declarando a palavra, que é assim mesmo. Amém. Amém. É, que bom estar aqui com vocês, meninas. Hoje eu tô empolgada. Queria Dá chegar para nessa ver. parte. Eu sei que a gente está terminando aqui, né, esse livro de Mateus. A gente até falou na semana passada para vocês lerem sozinhas e tal, mas eu tinha que vir falar com vocês aqui um pouquinho sobre esse texto, assim, porque é, a crucificação do Senhor, né? E aqui tem uma parte importante que fala da morte do Senhor, e eu queria falar umas coisas aqui com vocês que assim que são coisas que eu aprendi há tantos anos e assim que eu amo falar sobre isso. E um dia a gente podia fazer um estudo assim bem específico sobre o que está aqui. Mas assim eu estou empolgada em poder falar um pouquinho. São coisas que eu acredito que vocês já sabem. Oi, Bia, bom dia. Tudo bem? A Fabrícia com certeza também já sabe bastante disso sobre o tabernáculo, mas eu queria assim, trazer uns pontos assim, importantes para a gente, né? E muito, muito bom a gente estar juntas, meninas. A gente ontem conversou, né, Pri? Eu, a Pri e a Fabi, nós conversamos ontem, e a gente está assim, a gente quer investir mais, né, também aqui nesse nosso devocional e mudar algumas coisas, a gente tornar um pouquinho mais acessível aí a questão dos horários também, como que a gente pode fazer para atender um e atender a outro. Então a gente vai estar lançando isso para vocês aí, daqui a pouquinho a Pri vai organizar direitinho, vai colocar para vocês para a gente se entender, né? Mas é muito bom a gente estar juntas aqui, meninas. E vamos começar então orando, né? Até a Pri chegar em casa ali. A gente vai orando, a Fabi também daqui a pouquinho entra. E vamos glorificar o nome do Senhor nesse dia. Semana que nós falamos de ser uma semana assim, de decisão para nós, de tomada de posição, né, na nossa vida. E nós vimos aqui a decisão de Jesus, tudo que ele determinou, desde os primeiros momentos, o início do ministério dele. A gente está finalizando aqui Mateus e contando narrando essa história toda, né? Tudo que Jesus fez por nós.
e assim, a decisão dele inicial, a determinação dele de vir morrer por nós, agora estava se cumprindo aqui de fato, né? Jesus julgado, Jesus condenado e Jesus levado à cruz da maneira mais dolorosa. A gente não veio aqui em detalhes, né, falar sobre essa dor de Jesus, mas nós ontem conversamos sobre isso, e agora a morte de Jesus especificamente. E assim, esse era o propósito do Senhor. Ele precisava morrer por nós, para nos salvar. Ele precisava entregar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos redenção, né? Ele precisava nos remir dos nossos pecados, né? Essa palavra remir aí é alguém pagar um preço para resgatar alguém que está sequestrado, né? A humanidade toda estava sequestrada pelo poder do diabo, poder de Satanás, oprimindo, né, debaixo do pecado, mas assim, o Senhor veio nos remir, Ele veio nos resgatar, Ele pagou esse preço com a própria vida. Não houve preço mais alto do que esse que Jesus pagou, com a sua própria vida, para nos remir, para nos resgatar, né? Para que nós pudéssemos ser tirados das mãos dos nossos sequestradores, né? E sermos livres. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Vamos orar para a gente começar, e a gente vai ler aqui Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45, e a gente vai até onde der aqui, pelo menos até o 61, a gente consegue ler, e amanhã a gente finaliza esse capítulo, e sexta-feira terminar o 28, né? E aí a gente, a partir de depois, a gente já a partir de sexta, a gente já continua um novo livro, né? Um novo capítulo. Tá bom? Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã de ressurreição para nós. A nossa ressurreição não se dá num dia só, num domingo, mas todos os dias, Senhor, é um novo dia. Senhor, todos os dias é dia de renascer para nós. Todos os dias o Senhor está salvando pessoas. Então, todos os dias as pessoas estão ressurgindo do mundo dos mortos, Senhor. Elas estão nascendo para o Senhor. Deus, e nós queremos nessa manhã que a nossa vida seja um renascimento, Senhor, que seja, ó Deus, uma demonstração de novidade de vida, Senhor, na Tua presença. E nós te adoramos, Jesus, te adoramos nessa manhã, cada uma das mulheres que estão aqui, aquelas que estão na rua, aquelas que estão nas casas, Senhor, cada uma de nós quer te oferecer, Senhor, adoração nesse dia, oferecer ao Senhor um altar, Senhor, para que o Senhor possa ser exaltado, Senhor. E nós te convidamos, Jesus, esteja presente nas nossas casas, esteja presente, Senhor, nos nossos estudos, na nossa fala, no nosso devocional, esteja presente, Senhor, se manifesta, Senhor, no nosso meio, tocando o coração de cada uma que está aqui, Senhor. Deus, seja onde estiver, seja em que condição estiver, Senhor, o Senhor é poderoso, Senhor, para tocar o nosso coração, para ministrar a nós e nos levar à Tua presença. Senhor, nós temos hoje livre acesso à Tua presença, como nós vamos ler aqui a Tua palavra, isso nos foi proporcionado, ó Senhor, porque o Senhor rasgou o véu, o Senhor rasgou a Sua própria carne por nós, Senhor, para que nós pudéssemos ter esse acesso, sermos aceitos na Tua presença. Muito obrigada por isso, Senhor, fique à vontade para nos conduzir aqui, nos ensinar, Senhor, ó Deus, quebrantar o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Perdão, meninas. Os meus espirros matinais. Vamos ler, então, lá? Eu vou lendo, porque aí eu já vou conversando com vocês, tá? A respeito do texto. Então, Mateus 27, a partir do versículo 45. Ontem nós lemos até o 44, né? Sobre Jesus pregado na cruz, os dois ladrões ao lado dele, né? A gente não se deteve muito aqui em detalhes, mas hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre um ponto importante que a gente vai lendo aqui, tá bom? Vamos lá? A morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias.
E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Olha, a gente estava falando de decisão. Oi, Jô, bom dia. A gente estava falando de decisão. E olha esse ponto aqui da decisão, né? Tudo culminou aqui, né, com a morte de Jesus, né? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Vamos ler até aqui, meninas, para a gente começar a comentar aqui um pouquinho, né? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Não sei se vocês sabem, sempre quando a gente comenta na Bíblia aqui, né, quando está escrito sobre hora nona, hora terça, hora sexta, né, hora undécima, né, é porque os judeus contavam as horas assim, né, o dia para eles começava às 6 da manhã, quando nascia o sol, né, iniciando, e terminava no pôr do sol às 6 da tarde. Então, eles contavam essas 12 horas, né, dessa forma. Então, aqui no caso, a hora sexta seria mais ou menos meio-dia, né, para a gente aqui, meio-dia, que aí 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, a hora sexta ali, a partir de 6 horas, seria meio-dia, mais ou menos, né, quando falar a hora nona, seria mais ou menos 3 horas da tarde, né, e hora undécima, 12, né, seria aí 6 horas da tarde já, né, então eles contavam as horas dessa maneira. E aqui fala que desde essa hora sexta, quer dizer, desde meio-dia, houve trevas sobre toda a terra. Quer dizer, era meio-dia, um dia que, na metade do dia, o sol estaria a pino, o sol estaria raiando, né, claro, muito claro, meio-dia, né, em qualquer nação, aí estaria claro, né, a não ser lá naqueles países lá do outro lado, lá da Groenlândia, aqueles lados lá, né, que quase não tem sol, lá onde tem muita neve, mas o normal é que meio-dia está sol. Meio-dia, se não tiver sol, pelo menos está claro, né? Mas aqui fala que houve trevas, né? E a gente vê assim que essa escuridão de Deus era como se fosse um sinal da natureza, um sinal que Deus pôs naquele dia, né? Na natureza, para que representasse o julgamento de Deus, né? Assim como Jesus estava sendo julgado ali pelos pecados de toda a humanidade, né? Havia esse julgamento de Deus sobre toda a humanidade, né? Por essa crueldade que foi feita a Jesus e também por causa do acontecimento mesmo, né? Jesus estava ali morrendo para pagar o preço, né? Como a gente falou aqui, para remir toda a humanidade, né? E então, por volta da hora nona, na hora nona, depois dessa escuridão toda, por volta da hora nona, já 3 horas da tarde, mais ou menos, Jesus sofrendo, agonizando ali na cruz, assim como os outros do lado dele, né, os pecadores que foram colocados, crucificados ali, né, fala que nessa hora Jesus clama em alta voz, na hora nona, 3 horas da tarde, mais ou menos, Jesus clama em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani,
né? O que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Era a hora crucial em que Jesus estava pesado com todo o pecado da humanidade, toda a culpa, toda a condenação, toda a justiça de Deus havia caído sobre Jesus. E Jesus, por esse momento, ele fala: Deus, por que tu me desamparaste? Ela, a dor da alma de Jesus, tanto pecado, tanto peso, tanto, né, que resistência ele poderia oferecer a ele. E ele clama: Deus, tu me desamparaste. Alguns historiadores dizem que é como se Deus tivesse voltado o rosto, virado o rosto, porque o pecado não pode subsistir, não pode existir na presença de Deus, né? Deus não suporta o pecado, Deus não suporta, né, o engano, e isso estava sobre Jesus. Então era uma hora que Deus não podia olhar para Jesus e é como se Deus tivesse virado o rosto. E isso num sentido espiritual, meninas. E imagina que Jesus sentiu isso, porque ele era Deus, ele era um com Deus. Então ele sabia perfeitamente que Deus havia virado o rosto para não olhar para ele. Tamanha sujeira, tamanha podridão havia sobre Jesus naquele momento, espiritualmente falando, né? E aí ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, e ele falou na língua aramaica, na língua que era a língua nativa lá do povo judeu, né? E muitos dos soldados romanos não entenderam, né? Eles entendiam talvez um pouco ali da língua hebraica, né? Um pouco, mas assim, a língua aramaica, né? Mesmo eles não entendiam. Então eles entenderam que Jesus estava falando Elias, que Jesus estava chamando por Elias, né? Que Elias, aquele profeta, né, que não havia morrido, então talvez Jesus pudesse estar chamando por ele, mas não, na verdade ele está falando de Deus mesmo, chamando a Deus, né? Então falasse, alguns que estavam ouvindo acharam que ele dizia que ele chamava por Elias. E aí o que aconteceu? Um deles logo correu a buscar uma esponja e, tendo embebido em vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu para Jesus beber. Jesus já tinha rejeitado, a gente tinha lido no capítulo anterior aqui que eles fizeram isso, deram fel com vinagre, né, embebido também numa esponja para Jesus beber, e era como se fosse um entorpecente, algo que fosse anestesiar um pouquinho. Jesus rejeitou. Jesus não queria ser anestesiado, porque ele precisava passar, né? E aqui eles vêm a segunda vez, só que dessa vez eles vêm só com uma esponja, embebida, era como se fosse um vinagre misturado com água, e que isso era comum para os soldados romanos, né? Às vezes alguns beberem isso, né? Porém, alguns historiadores dizem que isso foi um sinal de humilhação horrível para Jesus, porque esse vinagre embebido nessa esponja era usado muitas vezes para limpar os banheiros dos soldados romanos, aquelas latrinas, aqueles banheiros que naquela época não era como o nosso, né, que tem um vaso, tem uma descarga, né, que a gente pode limpar corretamente, mas lá era só aqueles buracos, aquelas formas feitas no chão, né, e eles sentavam ali faziam as suas necessidades. E eles usavam o vinagre para limpar isso. Então, assim, alguns historiadores modernos já têm dito que isso era um sinal de humilhação, causar uma tremenda humilhação, mais ainda a Jesus, porque aquela esponja em que eles limpavam lá, eles vieram para oferecer a Jesus naquele momento, né? Para que molhasse a boca dele, né? Porque ele estaria com muita sede. Gente, pensa no tipo de humilhação que Jesus sofreu por nós. Isso não vale o nosso louvor e a nossa adoração? Isso não vale que a cada dia a gente se renda a ele, se entregue cada vez mais a ele, por causa do que ele sofreu, tamanha afronta, tamanha vergonha, tamanha humilhação, sofrimento físico, de dor por nós, ainda mais esse sofrimento psicológico, essa espezinhação toda, nessa humilhação toda que fizeram com ele. Isso vale a tua adoração hoje, sabe? Que você nesse dia não deixe de levantar as tuas mãos e adorar esse Deus por esse sacrifício, por tudo que ele fez por nós. Tamanha afronta, tamanha tristeza, né? E aí outros diziam assim, vejamos se Elias vai me salvar ele. Não ajuda ele não, né? Vamos ver se Elias vem salvar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito.
Jesus se rendeu. Outra coisa que é muito importante a gente notar que a crucificação era um ato doloroso e longo, né? Era para que realmente ficasse ali exposto o corpo de Jesus, o sofrimento, né, pudesse ser prolongado cada vez mais, né? Então a pessoa ficava muito tempo ali naquela cruz e demorava a morrer, né? Esse era a atrocidade, né? Além de tudo que já tinha acontecido, ainda era uma morte lenta, né? Para que o sofrimento fosse cada vez mais exagerado, cada vez mais maior, né? E mais maior não existe, né? Cada vez mais e maior. Mas Jesus morre rapidamente, porque Jesus entregou o Espírito, ele entregou. A vida de Jesus, ele entregou. Todos pensavam que eles podiam dominar sobre a vida dele, né? Dominar e controlar essa hora da morte. Não, eu vou até o fim, eu vou espizinhar, eu vou levar até o máximo de sofrimento para ele. Mas não, Jesus é que tinha o controle sobre a sua vida. Ele estava dando a sua vida ali na morte. Então, por isso que Jesus, ele entrega o seu espírito e ele morre naquele momento. Morre precocemente, para surpresa de todos, né? Jesus morre rápido, né? E nesse momento é aí que eu quero entrar aqui com a gente. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, quer dizer, houve uma convulsão na terra, uma revolução, né? A natureza se manifestou aqui, né, por causa dessa morte do Senhor, né? Havia um homem sendo entregue, havia um sacrifício sendo feito ali naquele momento, e a humanidade, enfim, poderia ser redimida, resgatada, né? E aqui fala, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Gente, vocês imaginam, muitos que estavam mortos ali ressuscitaram, e aqui o texto vai dizer que eles entraram na cidade, entraram talvez na casa dos seus parentes, disseram, eu voltei. Vocês imaginam isso acontecendo? Que revolução na Terra, que coisa que aconteceu, né? Entraram numa cidade santa e apareceram a muitos, o texto vai dizer isso aqui, e mesmo assim muitos não creram que Jesus era o Cristo, Filho de Deus. Olha só, mesmo assim, com tudo isso acontecendo, né, muitos não creram, mas muitos creram, porque a multidão aqui, depois que a gente vai ver no capítulo 28 aqui, a multidão que adora ao Senhor, que serve ao Senhor, é muito grande, né? E, gente, agora o ponto que eu quero começar a falar com a gente aqui é esse ponto aqui, eis que o véu do santuário se rasgou, né? Vocês sabem, a gente sabe disso, que esse véu, né, cobria ali a entrada do templo, né, e esse significar se rasgou, significa que Deus abriu isso, porque era um véu grosso, tecido de trançado, né, de um tecido muito grosso, né, que era feito ali para o templo, né, para o tabernáculo. E assim, era difícil alguém conseguir rasgar aquilo, mas assim, aqui a Bíblia fala que ele se rasgou de alto a baixo, quer dizer, veio do alto, né? Quem abriu essa entrada aí foi Deus que rasgou esse templo, né? De alto a baixo, naquele momento que Jesus rende o seu Espírito, né? As portas, né, estão abertas para nós. E o que eu quero falar aqui, que esse véu se rasga em duas partes, né? Abrindo esse acesso aí, e trazer para a gente um pouquinho aqui do tabernáculo, né? Essa questão do tabernáculo aqui para nós é muito importante. Vocês sabem que desde lá o povo de Israel, desde lá no deserto de Sinai, quando Moisés recebe as tábuas da lei, né? Deus depois deu instruções a Moisés para que construísse um tabernáculo. O tabernáculo era aquela tenda que era feita lá no deserto, né? E que eles tinham que montar e desmontar, e Deus havia dado todas as instruções, as cores, os tecidos, né? Todo o material, o ouro, a prata, tudo que era feito ali tinha um simbolismo especial, né? E era montado aquele tabernáculo, e o tabernáculo simbolizava ali a vida de Deus, a presença de Deus ali no meio do arraial, né? Quando eles montavam as tendas deles para eles habitarem, né? Lá no deserto, era montado esse tabernáculo, que significava que Deus seria o vizinho, né? Deus seria aquele próximo ali, né, do povo ali no meio do deserto, né, e representava a presença de Deus ali. E depois do tabernáculo,
o povo de Israel já na época de Davi quis construir um templo, mas Salomão, no caso seu filho, é que foi construir esse templo, o primeiro templo ali realmente erguido, com construções, né, com pedras, com madeira, né, feito realmente fixo no lugar, né. Esse foi o primeiro templo, depois teve um segundo templo, né, lá na fase de outro rei, né, porque sempre que Israel era atacado, que Israel tinha suas guerras e Israel era invadido, os outros povos faziam questão de destruir esse templo, né, porque o templo representava ali uma presença de Deus, né. E esse templo aqui, né, que já havia nessa época de Jesus, já seria aí um terceiro templo, né? Já era um terceiro templo aí que tinha sido construído. E o templo tinha essas partes distintas, né? Iguais ao tabernáculo, o templo também tinha, que era o átrio, né? O lugar de fora, o santo lugar e o santo dos santos, né? Então, assim, esse átrio era o local mais fora, né, do lado de fora, onde o povo ainda tinha um pouco mais de acesso, né, que era onde tinha a bacia de se lavar, né, onde eram oferecidos, tinha um altar de bronze onde eram oferecidos sacrifícios e tinha a bacia de lavar. Então isso representava ali o sacrifício oferecido e esse local onde eram lavados os animais, onde os sacerdotes também lavavam as suas mãos, né, por ter oferecido, matado ali aquele animal. E o lugar santo, que já era um pouquinho mais para dentro do tabernáculo, tinha a menorá, que a gente fala que é aquele candelabro de 7 hastes, né, com as 7 lâmpadas, que significavam aí os 7 aspectos de Deus, né, de Jesus, 7 características dele, que a gente falou sobre isso, e tinha o altar, né, aquele altar onde eram oferecidos ali as orações, o altar do incenso, né, era oferecido ali incenso com orações, né, e tinha a mesa dos pães da proposição, que eram os 12 pães que eram oferecidos ali, colocados diante do Senhor diariamente, né. Então, por isso que eu gostaria de um dia a gente poder ter um tempinho para falar só sobre o tabernáculo, que a gente vai falar sobre o significado de cada um, né, desses elementos aí. Então, nesse lugar santo tinha esses 3, né? O candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães. E aí, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, que se fala, que ficava atrás da cortina, essa cortina que a gente está falando aqui, ficava a Arca da Aliança. Ali era um lugar santíssimo, porque ali era um lugar onde a presença de Deus se manifestava. Era a Arca da Aliança, né? Construída ali de ouro puro, né? Onde tinha aquela imagem dos querubins em cima da arca, que se fala que é o propiciatório, que é onde os querubins ficavam guardando ali a presença de Deus, né? Dentro da arca tinha as tábuas da lei de Moisés e a vara de Arão, que floresceu, que significava que Deus havia escolhido a tribo de Arão, né, para ser como sacerdote, servir como sacerdote na presença do Senhor. Então, assim, esse lugar santo era um lugar onde o sacerdote, queridas, só podia entrar uma vez. Vocês já ouviram falar nisso, né? O sacerdote só entrava uma vez por ano ali, naquele lugar. Ele não podia entrar a todo momento, a hora que ele quisesse, não podia qualquer um, era só o sumo sacerdote, e isso de acordo com o turno, eles tinham uma escala, né, em que eles tinham um turno em que eles podiam entrar. Quando o sacerdote entrava nesse lugar, ele tinha que entrar com uma cordinha amarrada nele, na cintura dele, porque caso ele morresse, caísse lá dentro, ninguém podia entrar lá para tirar ele, eles tinham que puxar, né, pela corda, puxar ele para fora, porque era o lugar da presença, representava a presença de Deus, né, a presença gloriosa desse Deus todo-poderoso ali naquele lugar. E o sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez por ano e não podia entrar sem sangue, quer dizer, ele tinha que entrar coberto, né? Ele tinha que ter sangue na ponta dos dedos, né? Nele, na ponta das orelhas, tinha que haver sangue nele, significando que tinha tido um sacrifício, né? Que alguém tinha pago o preço para que ele pudesse entrar ali. E ele entrava ali para oferecer esse sacrifício, tanto por si, pelos seus pecados, quanto pelos pecados do povo, né? Então, assim, é tremendo todas as cores do tabernáculo, todos os elementos ali, tudo indicava
a respeito de Jesus, falava alguma coisa a respeito de Jesus, e vai ser legal a gente poder estudar isso um dia. E então, por que eu estou trazendo isso aqui como essa importância tão grande? É esse véu desse templo, desse lugar santo, esse lugar santíssimo da presença de Deus, é que se rasgou, se fendeu de alto a baixo. Deus abriu esse acesso para você, para mim, para você, para todos nós. Quando Jesus entrega o seu espírito, que ele se rende ali, esse véu se rasga, era isso que significava. O acesso está aberto. Você não depende mais do sacerdote. O sacerdote não precisava entrar só mais uma vez por ano, não, mas ele podia ter acesso agora livre. Todos nós podemos agora, através desse sacrifício de Jesus, ter esse acesso livre à presença de Deus. Olha que coisa gloriosa, gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda, sabe, que o Senhor fez. Você e eu, pessoas comuns, brasileiros, brasileiras aqui, uma nação distante da terra de Israel, gentios, considerados gentios, pessoas impuras, né? Agora, por causa desse sacrifício, essa abertura, nós temos livre acesso. É por isso que hoje a Keren pôde falar assim: Deus abençoa o meu pé, orar pelo seu pé. É por isso que hoje a Keren pode impor a mão e orar. É por isso que hoje você pode levantar de manhã e falar: Senhor, muito obrigada por mais um dia. Você teve livre acesso à presença de Deus, a falar diretamente com Deus. Quem é você? Quem somos nós para falar assim com esse Deus todo-poderoso, com esse glorioso Deus de Israel, Senhor dos exércitos, sabe? Esse Deus soberano que detém nas mãos o poder, o domínio sobre todas as nações, sobre todas as coisas, né? Essa soberania, essa grandeza, esse governo de Deus. Deus, esse Deus glorioso, deu acesso a você, a mim. Nós podemos entrar na presença dele, podemos falar sobre as nossas coisas corriqueiras, essas nossas coisas mais simples. Se eu estou sentindo uma dor no pé, se eu estou com dificuldade de pegar um ônibus, se eu estou com dificuldade de pagar uma conta no final do mês, eu posso ir lá e falar: Deus, me ajuda, Senhor, me dirige, me direciona, me dá orientação, me abençoa nisso aqui. Isso tudo por causa do sacrifício de Jesus. Jesus era esse cordeiro perfeito. Sabe por que Jesus, aqui fala que Jesus foi morto nesse Gólgota, esse lugar da caveira, era um monte que ficava fora das portas, dos muros de Jerusalém. Isso significava que Jesus tinha sido sacrificado lá fora, lá no átrio, como eu falei, né, no lugar mais fora do tabernáculo, né, o santo e o santo dos santos, e os sacrifícios eram oferecidos naquele lugar mais para fora. E por isso aqui que Jesus, exatamente assim, cumprindo isso, Jesus morre fora de Jerusalém, fora dos muros, porque esse monte, esse Calvário, esse Gólgota aqui, ficava fora dos portões de Jerusalém. Era próximo da entrada, mas era fora. Então Jesus ofereceu o seu corpo em sacrifício ali, fora daquele lugar. E assim, mas te permitindo agora entrar dentro, entrar no santuário, num lugar mais íntimo da presença de Deus. A arca simbolizava essa presença de Deus, e você tem livre acesso hoje. Isso é maravilhoso, isso já é motivo para a gente cair de joelhos aqui, manifestar a nossa gratidão, a nossa adoração, né? Quem somos nós? Os grandes reis da terra aí têm as suas salas, né? Seus palácios, né? Os grandes reis, as suas cadeiras poderosas, onde só eles, os grandes, se assentam, né? Nas suas mesas, né? Nós não temos livre acesso de entrar lá na sala, no palácio do rei da França, do rei da Inglaterra, né? Lá nos Estados Unidos, no Donald Trump, na Rússia, né? com Putin. A gente não pode entrar livremente, assim, chegar e estou entrando, pegar tua bolsinha e entrar. Mas você tem acesso a entrar no Santo dos Santos, no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa toda a terra. Você é uma simples mulher, aqui de Petrópolis, né?
aqui dessa cidadezinha aqui do Brasil. Você pode entrar confiadamente. O que a Bíblia diz? Que você tenha esse acesso e você pode entrar com confiança. Você pode lançar as suas súplicas, você pode lançar as suas lágrimas, você pode lançar a sua alegria, você pode dançar na presença desse rei, você pode se alegrar e celebrar na presença desse grande Deus. Sabe por quê? Porque você aceita. Você não é rejeitada. Esse Deus te ama. Por isso ele te deu Jesus. Ele foi capaz de dar o seu próprio filho. Sabe, por amor a você, você não é rejeitada. Ele não é um Deus tirano, não é um Deus mau por ter aqui, às vezes as pessoas, mas por que Deus foi tão mau em fazer Jesus sofrer tanto? Por que todo pecado foi cair sobre Jesus? Porque era necessário, senão não haveria salvação para você. Você não teria esse acesso. E Deus, a Bíblia fala isso. Agradáveis a ele, e hoje não são sacrifícios mais do seu corpo, sabe, sendo mutilado na presença dele, não, mas sacrifício isso. Eu quero te chamar a atenção nessa manhã, sabe, que você tem esse acesso, que você é acessada, você é querida, você é desejada na presença de Deus. Deus ama ouvir a tua voz. Deus ama quando você clama a Ele. Deus ama quando você chora diante dEle. Deus ama quando você diz que você quer sentir a sua presença, que quer sentir o seu toque. Ele ama você, Ele ama a sua vida. Por isso Ele fez tudo isso aqui, desde lá do tabernáculo, todos os simbolismos, tudo o que significava, as cores, a prata, o ouro, sabe? O ouro representava a glória de Deus que ia cobrir tudo aquilo. A prata representava a redenção, essas bases de redenção, tudo lá no tabernáculo. Se tinha um poste, né, uma coluna, as bases dela era de prata, ela precisava ser encaixada em cima da base de prata, significava que toda edificação, sabe, tudo que for construído precisa estar baseado na redenção de Cristo. Foi isso que ele fez. Isso significava a prata naquele lugar, o ouro era a glória que cobria, as cores daquele lugar, a púrpura, o carmesim, né? A gente fala aqui que Jesus foi colocado um manto, né? Carmesim sobre ele, cor de sangue. Isso significava o sacrifício dele, o sangue dele derramado por nós. Tudo isso estava simbolizado em Cristo, apontava para Cristo. E isso tudo apontava para a redenção que o Senhor queria fazer com nossas vidas. Desde lá, dos primórdios, desde quando Moisés, né, recebeu as tábuas da lei, né? Aliás, desde lá do Éden, né? Quando Adão pecou, o Senhor já estava preparando o cordeiro, tudo sendo escrito, sendo registrado, a nação de Israel, todas as coisas apontando para Cristo, e Cristo apontando para nós, o nosso resgate, a nossa salvação. Isso é poderoso. Vocês imaginam, meninas, o que vocês têm? O que vocês ganharam? O que nós ganhamos? A salvação em Cristo, o que ele representa. Por isso que a gente fala assim com empolgação, é poder demais, é grandioso demais para seres tão pequenos como nós. Nós somos um grãozinho de areia aqui no meio de uma multidão, sabe? Como uma praia que tem infinitos grãos de areia, né? Infinitos não, né? Mas assim, é finito ali, né? Mas a gente não consegue contar, né? Nós somos esse grãozinho de areia aqui no meio da multidão e Deus nos ama. Sabe, mesmo que a gente se sinta hoje esquecida, se sinta hoje, eu sou tão pequena, eu fui rejeitada, eu não sou amada, eu tenho problemas, eu tenho limitações, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, sabe? Deus te ama do jeitinho que você é, sabe? Ele te ama a ponto de dar Jesus por você. E ele quer te resgatar, ele quer transformar você. E assim,
Todas as coisas que o Senhor fez, ele fez por Jesus. Jesus é o amado, né, do Pai. Jesus é o primeiro, o primogênito, né? E em Jesus nós podemos ser amados por Deus. Ele nos leva a Ele, através dele. Isso é poderoso, quando a gente entende o amor do Senhor por nós. E, assim, o poder desse amor. Jesus é o centro de todas as coisas, tudo converge para Ele, tudo aponta para Ele. Aqui nos evangelhos, a gente lê a Bíblia de ponta a ponta, vai estar apontando para a vida de Jesus. E Jesus apontando para nós, a vida dele, por resgatar a nossa vida, a vida dele dada em resgate da nossa, para que a gente pudesse ter acesso à sua presença e habitar hoje e para sempre, para a eternidade na presença de Deus. Esse foi o plano de Deus, de resgatar. Nós fomos feitos para agradar ao Senhor, e Ele nos ama. E eu queria trazer isso para a gente, esse véu do templo aqui se rasgando, todos os acontecimentos, os terremotos, né? O que teve mais valor aqui, o mais importante, era o nosso resgate, era a morte de Jesus por nós. A natureza se convulsionou, né? Os mortos ressuscitaram, aqui a Bíblia registra isso, apareceram na cidade, voltaram à vida, e para a nossa salvação. Isso tudo para completar a nossa salvação. A salvação não está incompleta. Jesus aqui rendeu o seu espírito, e a outros textos aqui, os outros evangelhos, vai dizer que ele fala, está consumado. Acabou. Está pago. Está pago. Não sei qual tipo de dívida que você tem, não sei se hoje fisicamente você tem alguma dívida, um cartão de crédito, alguma compra que você fez, mas assim, a dívida da sua vida está paga. A gente só precisa, né? Jesus foi lá, pagou, e você não precisa mais ter essa dívida de pecado, de condenação sobre você, de tristeza, de peso, de amargura, de angústia no seu coração. A sua dívida está paga. Colossenses vai dizer que ele rasgou o escrito de dívida, né? Aquela cédula, né? Aquela promissória que tinha lá, né? Que estava assinada lá, e que era contra você, porque você ia ter que pagar com a sua vida, você não ia ter condições de pagar. Aqui, Colossenses fala que Jesus foi lá e rasgou, né? Era como se ele, com o seu sangue, ele assinasse, depois ele resgatasse e rasgasse, e elas estão livres. Nós estamos livres, mulheres. Glória a Deus. Jesus já pagou, você está livre. A única coisa que você precisa fazer é crer. É crer. É crer. É crer. O que mais eu posso dizer? Acreditar que ele fez isso por nós. Isso, assim, traz para a gente um senso de responsabilidade tão grande, mas, assim, ao mesmo tempo de descanso, sabe, de prazer nele. Nós não precisamos fazer obras para sermos salvos. As obras são o resultado dessa nossa vida salva. Se a gente faz algo para o Senhor, é como resultado, como fruto da gente já ter sido salvo. Mas a gente não precisa oferecer mais nenhum sacrifício, sabe? Por causa desse amor do Senhor, nós estamos libertas. Sabe, todas as correntes grossas que prendiam os nossos pés, prendiam as nossas mãos, as correntes que prendem o nosso coração, que nos impedem de sermos felizes, de ter alegria nessa terra. Jesus foi lá e rasgou, arrebentou com essas correntes, né? Colossenses também vai falar que ele triunfou sobre a cruz, sabe? Esse sacrifício de Jesus aqui era o triunfo, era a glória dele. Ele veio para isso e ele foi até o fim. Ele disse, está consumado, eu rendo meu espírito. Eu dou minha vida para resgatar eles e elas do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio. Nós não precisamos mais andar curvados, cabisbaixos, tristes e ter uma condenação eterna. Não, pelo contrário. Agora a nossa esperança é a glória eterna. Né? O que a Bíblia vai dizer? Que Cristo em nós, habitando em nós, como ele habita em você pelo Espírito Santo, ele é a esperança da glória.
né, nós não seremos mais condenados eternamente. Nós falamos aqui atrás sobre arrebatamento, né, um pouquinho sobre arrebatamento, sobre a segunda vinda de Cristo. Fique segura nesse Senhor que te resgatou, sabe? Viva a tua vida para agradá-lo, porque ele te resgatou, né? É maravilhoso esse texto aqui, e vai dizendo assim que, aqui finalizando, né, que veio um homem rico, que era José de Arimateia, que tinha se tornado discípulo de Jesus. Alguns outros historiadores dizer que Nicodemos também, aquele que tinha ido lá conversar com Jesus de noitinha, que Jesus disse para ele, importa que você nasça de novo, que Nicodemos também estava junto com José de Arimateia aqui, como eles eram homens de posse, eles pediram a Pilatos, né, então o corpo de Jesus, porque Nicodemos tinha uma sepultura ali especial, deixar Jesus, né, ser de qualquer maneira, e ele coloca Jesus lá, envolveu no pano limpo,